Oi, oi, noturnos! Estão prontos para ver que a escuridão tem para escutar hoje? Para quem não me conhece, estou aqui de paraquedas. Eu sou Clara e esse é o Eco do Medo. E, gente, meus noturnos, minhas noturnas, um Feliz Natal para você, para mim, para todos nós. Ai, o pisca-pisca tá enrolando meu cabelo de novo. E bora de relato do dia 25 de Natal, que esse foi especial, gente. E esse relato se chama A Última Noite do Pinheiro Cinza. E, gente, eu espero que você já se inscreva no canal, já deixa o like. E então, bora de começar o relato do dia 25 de dezembro. Oi, Clara, não sei se você vai postar isso, mas eu precisava te agradecer. Seus vídeos me acompanharam nos meus dias em que a solidão parecia gritar dentro da minha casa. É estranho, eu sei, mas ouvir sua voz me faz sentir menos sozinho. Aqui agora aqui está o relato que eu prometi. Só te peço uma coisa, não diga meu nome, depois que você ler, você vai entender do porquê. Beleza? Então, bora de relato, gente, do dia 25 de Natal, que já começa com um subtítulo que se chama O Começo que Nunca Passava. Eu sempre digo que o pior tipo de silêncio é aquele que parece esperar por algo, como se estivesse segurando o ar dentro de um quarto escuro, observando, julgando e desejando. Foi assim que tudo começou na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro. O silêncio parecia preso dentro das paredes da casa da minha família. A nossa tradição era simples. Meu pai colocava o pinheiro artificial na sala, minha mãe espalhava as luzes pela janela e eu ficava responsável por montar o prosépio. Era assim desde criança, mas naquele ano meu pai decidiu fazer diferente. Ele apareceu dentro de casa arrastando um pinheiro de verdade, enorme, torto, com galhos opacos e um cheiro quase metálico. Ganhei de um amigo. Disseram que não cresce em lugar nenhum. E foi essa a única explicação. Quando ele disse lugar nenhum, minha mãe franziu a testa e eu senti um arrepio gelado na minha espinha. O tronco do pinheiro era cinza, como madeira queimada, e a superfície parecia ter marcas parecidas como cicatrizes. Mesmo assim, montamos a árvore. E naquela madrugada, o silêncio voltou a preencher a sala como se estivesse satisfeito. E o segundo subtítulo, gente. A primeira coisa estranha, a árvore respirava. Não no sentido literal, mas quando eu cheguei para beber água de madrugada, passei pela sala e juro por tudo no mundo. O ar ao redor da árvore parecia expandir e contrair, como se um pulmão estivesse escondido dentro daquele pinheiro cinza. E o cheiro. Havia um cheiro de terra, de mofo e de sangue muito leve, quase imperceptível, mas presente. E eu voltei para o meu quarto, tentando convencer a mim mesmo que estava imaginando. Mas antes de fechar a porta, ouvi o plástico de um dos presentes se mexer sozinho. E o nome do terceiro subtítulo se chama A Primeira Noite. No dia 25 de manhã, tudo parecia normal, mas à tarde, alguma coisa começou a mudar. O sol entrou pela janela e bateu no pinheiro e eu vi, com meus próprios olhos, os galhos se encolhendo, como se a luz machucasse ele. Meu pai disse que era minha impressão e minha mãe disse que iria tirar a decoração mais cedo naquele ano. Mas ao anoitecer, a casa inteira começou a ficar extremamente fria, mesmo sem vento. Parecia que toda a temperatura estava sendo sugada pela árvore. E quando deu meia-noite, as luzes de Natal acenderam sozinha. Só que por, só que uma por uma, como se algo invisível estivesse passando a mão pelos fios. E então eu ouvi uma voz. Não era humana e não era voz animal. Era algo oculto, rangente como madeira arranhando metal. Devolvem o que é meu.
e o quarto subtítulo se chama O Presente que Não Era Presente. Ao ouvir a voz, meu pai correu até a árvore e quando ele retirou todos os presentes, percebeu que não havia papel, nem fita e nem caixa. Tudo que havia era um objeto embrulhado com fibras da própria árvore, como se o tronco tivesse crescido para envolver algo. Quando ele abriu aquilo, encontrou algo dentro, um pedaço de osso pequeno e humano. Meu pai jogou no chão e minha mãe começou a gritar, e a árvore tremeu. Os galhos estalaram, as luzes piscaram violentamente e o cheiro de sangue agora era nítido. E então algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Uma sombra saiu de dentro do pinheiro. Ela tinha forma de pessoa, mas não tinha rosto nem olhos, só a silhueta escura e vazia de alguém que nunca deveria ter existido. E a sombra apontou para nós. E o próximo subtítulo se chama O Ritual que Ninguém Quis Fazer. Meu pai empurrou a árvore para longe, mas o tronco cinza parecia preso ao chão, como se tivesse criado raízes durante a noite. A sombra começou a se estender pelo teto, pelas paredes, subindo como fumaça viva. E pela primeira vez eu percebi. A árvore não era uma árvore. Era um recipiente, uma prisão, um corpo morto tentando renascer. E o osso dentro do presente era parte de quem estava preso lá dentro. A sombra repetiu: devolve o que é meu, devolvam. Minha mãe correu para o quarto, meu pai tentou acender uma vela e eu fiquei parado, hipnotizado. Então vi. O pinheiro cinza estava abrindo rachaduras, como uma boca tentando se abrir, e dentro tinha algo se mexendo. A última noite. Tudo ficou caótico. A sombra engoliu a metade da sala. As luzes queimaram, a casa inteira estremecia, como se estivesse respirando junto com aquela coisa. Meu pai tentou cortar o tronco com o machado e quando a lâmina bateu, o pinheiro gritou. Não era um barulho de madeira, era um grito humano de dor e de ódio. A rachadura abriu por completo e dentro do tronco havia um rosto sem olhos, sem boca e sem pele, só marcações afundadas, como se alguém tivesse sido esmagado entre as camadas de madeira. A sombra agora, enorme, avançou pela casa e começou a puxar tudo para dentro da rachadura. As cadeiras, os enfeites, a mesa, o presépio, e então começou a puxar meus pais. Eu gritei, agarrei a mão deles, mas a força era impossível de conter. Em questão de segundos, a árvore engoliu os dois e depois se fechou, como se nada tivesse acontecido, como se estivesse satisfeita. E o próximo subtítulo se chama O Fim que Nunca Acabou. Quando a polícia chegou, a árvore estava intacta, sem rachadura, sem cheiro e sem nada. E eu estava em choque, repetindo que a árvore comeu meus pais. Então me levaram para uma avaliação psiquiátrica. Dias depois, a árvore sumiu e ninguém sabe onde foi parar. Mas eu sei que ela está por aí esperando outra família, outra casa e outro Natal. E a única coisa que deixaram comigo foi o presente embrulhado em fibras. Dentro dele agora não há mais um pedacinho de osso humano, e sim dois. Claro, obrigado por postar esse meu relato. Se um dia você perceber que sua árvore de Natal está respirando, não espere, queima-la, antes que ela peça o que é dela. Feliz Natal e que Deus te proteja sempre. Muito obrigado por você ter mandado seu relato e obrigado pelas palavras de carinho. E Ai, eu sempre esqueço o final. Gente, esse foi o relato. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça que hoje, no dia 25, eu vou postar mais um relato que eu escolhi lá no meu Instagram. Que eu não sei se eu deixo aqui embaixo, porque eu não posto muita coisa lá. Eu só boto as caixinhas de pergunta e vocês mandam os relatos de vocês. Mas eu não vou deixar, não. Eu vou deixar só o e-mail para você mandar o seu relato. Então, gente,
Eu lá no Instagram eu escolhi uma pessoa que mandou e eu pedi para essa pessoa mandar 5 relatos curtos e essa pessoa mandou, essa pessoa foi escolhida essa pessoa pediu para eu não falar nomes nem nada. Então, gente, esse foi o relato, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, se inscreve, comenta, compartilha e deixa o like. Eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro da Escuridão. E Feliz Natal!